Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo e hoje a gente está iniciando em mais uma sequência de videoaulas. Nessa sequência a gente vai falar sobre o básico do Java, ok? A gente pode chamar essa sequência, vamos chamar essa playlist de Java básico, ok? Ou Java 1, só para a gente entender um pouquinho como é que funciona o Java, ok? Então a gente vai ver os principais conceitos básicos do Java. Não vou entrar em detalhes de como funciona aí o Java, as máquinas virtuais. Isso daí eu vou deixar para uma outra videoaula. Aqui eu já vou entrar diretamente no código, tá? A gente não perder muito tempo. Então aqui eu já estou assumindo que você já sabe o que é uma máquina virtual do Java. Você já sabe como que é compilado um código em Java. Então isso daí é um pré-requisito aí para fazer esse curso começando agora. Bom, a gente vai usar o NetBeans aí como IDE, tá? A IDE é recomendada aí pela Oracle, uma ferramenta oficial de aplicações JC, tá? Então a gente vai trabalhar aí com NetBeans. Então vamos lá. A primeira coisa, aqui a gente vai focar, ok, pessoal? Então bem objetivo, sem perder muito tempo. A primeira coisa é criar um projeto. Então tá aí a ferramenta aberta. Vamos criar um projeto. Eu posso clicar aqui no mais, ok? Então aqui a gente tem novo projeto ou arquivo, novo projeto, ok? Dá no mesmo. Então vou criar aqui uma aplicação Java comum, next, e vou chamar essa aplicação de aula, esse projeto aí de aula. Ele disse que já existe uma pasta chamada aula, né? Já tem um projeto aula, então nós vamos fazer o que? Vou criar outro nome, aula Java básico, ok? Então o nome do projeto é, melhor tirar até o aula, vou deixar Java básico. Muito bem. Vou deixar selecionado criar classe principal, para ele poder criar uma classe principal para a gente, chamada Java básico. E vou clicar em finalizar. Muito bem. Após alguns segundos, o NetBeans vai criar para a gente o nosso projeto. Ok? Criou aí projetinho para a gente. Então temos aqui o projeto Java básico, com os pacotes de código fonte. Temos só o pacote Java básico e a classe Java básico, que é a nossa classe principal. Aqui temos algumas bibliotecas aí do JDK 1.8 que a gente está utilizando, ok? Simples. Isso aqui são comentários, a gente não precisa deles. A gente pode apagar. Ok? Deixar somente o código aí para a gente ter uma boa visualização do que realmente interessa. Ok. Primeira classe básica do Java, tá? Toda classe em Java, bom, Java é uma linguagem orientada a objetos, então ele utiliza classes, né, para a gente poder programar. Uma classe em Java é um arquivo com a extensão .java, ok? E como funciona, né? Como funcionam as classes? Antes da gente programar qualquer coisa, é bom que a gente entenda um pouquinho aí de orientação a objetos, tá? Então a classe do Java, ela é um arquivo que vai conter aí os códigos, né, que a gente vai digitar, o nosso algoritmo. Então, antes de entrar a fundo nas classes, primeiro eu preciso que você entenda que nós precisamos de uma classe, que é essa daqui que foi criada, tá? E depois nós podemos criar quantas outras classes nós quisermos. A classe principal que a gente tem é a classe essa classe Java básico. E por que ela é a classe principal, né? Tá aqui com uma flechinha verde. Porque ela tem um método main, que é o método de início, né? O método que inicia a nossa aplicação. Toda vez que o sistema operacional for rodar a nossa aplicação, ele vai procurar pelo método main, que é esse aqui, ó, public static void main. E esse método é o método principal, é o método de entrada do nosso programa. Onde esse método estiver, a classe é considerada como classe principal.
ok? Então ele está inserido aqui na classe Java básico, poderia estar em qualquer outra classe, ok? A partir desse momento, essa classe seria a nossa classe principal. Muito bem. Então, antes de entrarmos a fundo em orientação a objeto, aprendermos alguns conceitos, vamos primeiro entender, né? Eu suponho que você já tem uma noção de programação, já saiba o que é um algoritmo, o que é uma variável, enfim, não vamos perder muito tempo com isso, mas eu quero apresentar alguns tipos do Java, né? Quais tipos? Tipos primitivos, né? Então, os tipos primitivos do Java são aqueles tipos que são armazenados em cópia na memória, ou seja, são variáveis que nós declaramos e os valores dessas variáveis são armazenados na memória como uma cópia. Por exemplo, toda variável em Java tem que ter um tipo, porque Java é uma linguagem fortemente tipada. Então, se eu quiser declarar uma variável que que vá armazenar um valor de texto, eu vou primeiro digitar o tipo dela, que no Java texto é string, vou dar um espaço e vou colocar um nome para ela, por exemplo, texto. Variáveis em Java, ok? Normalmente são escritas com letras minúsculas, tá ok? Então, string texto, está aqui uma variável. Vou declarar outra variável. Lembrando que essa variável ela pode ser declarada dentro da classe ou dentro de um método, ok? Então, para a gente entender, classe é tudo que tem a diretiva class, tá? E sempre tem um início e um fim. Então, aqui nós temos uma classe chamada Java Básico. Toda classe em Java começa com letra maiúscula e segue o padrão camel case. Se tiver duas palavras, cada palavra tem uma letra maiúscula. Então, aqui Java Básico, ok? E é precedida pela diretiva class. Então, esse public, a gente vai ver mais para frente, mas eu poderia simplesmente deixar assim, não tem problema. Okay? Por enquanto, eu vou deixar aqui no padrão. Então, class, o nome da classe, e aí eu vou abrir a minha classe, que é uma chavezinha aberta, né? Então, é como a gente abre a chave. Então, só para entender, abriu a chave, assim, fechou a chave, assim, ok? Então, abriu a chave, abriu a classe. Essa chave está logo depois da classe. Aonde que fecha? Né? Fecha, eu vou tirar aqui para vocês entenderem, tá? Tiramos o método. Então, olha só como é que está. Abrimos a chave, fechamos a chave, ok? Então, tudo que tiver entre essas duas chaves, nós consideramos que está dentro da classe, ok? Dentro do escopo da classe. Qualquer coisa que eu escrever aqui está dentro da classe. Se eu escrever aqui fora, está fora da classe, tá? Muito bem. Então, como essa é a nossa classe e a gente programa dentro da classe, vamos aqui para dentro da classe. Para não ficar um código muito esquisito, escrever tudo numa linha só, o que a gente faz? A gente escreve o código em linhas diferentes. Então, a gente dá um Enter, tá? Outro Enter, voltamos para esse espaço aqui e colocamos o nosso código que a gente escrever aqui dentro. Fica mais fácil de entender o nosso código, ok? Então, eu vou voltar aqui com o nosso método, tá? O método ele segue o mesmo critério aí da classe, então ele é precedido, ok? Por algumas diretivas, nesse caso aqui void, static, public, a gente vai entender isso mais para frente, mas ele tem um nome, ok? Como que eu sei que isso daqui não é uma classe? Porque não está escrito classe antes dele, tá? E como que eu sei que ele é um método? Porque os métodos em Java, eles têm esse padrão de declaração, ok? Que nós vamos entender mais para frente. Então, ele tem um parêntese, que é onde vem os parâmetros do método, e aqui da mesma forma, abre o método e fecha o método. Então, abri o método, fechou o método, tudo que eu programar dentro, estou programando dentro do método, ok? Muito bem. Este método está dentro da classe e esta variável está dentro do método. Lembrando que toda variável que é declarada dentro de método, ela não consegue ser visualizada para o lado de fora.
ok? Ou seja, se eu criar um outro método aqui embaixo, por exemplo, vou criar um método aqui só de teste, tá? Método simples, void teste, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave, que é o corpo do método, tá? Nós chamamos tudo que está dentro, entre essas chaves de abertura e fechamento, de corpo. Então, tudo que é feito aqui dentro é o corpo do método. Tudo que é feito aqui é o corpo do método. E tudo que é feito aqui é o corpo da classe. Tá ok? Então, aqui, corpo da classe, porque está dentro da classe. Corpo do método, porque está dentro do método. Muito bem. E aqui eu vou tentar acessar essa variável. Teste, né? Escrevi teste errado. Teste. Então, vamos lá. Teste. Ok? Não acontece nada, né? Na verdade, aconteceu um erro aqui, ó. Vamos ver que erro é esse. Not a statement, ok. Vamos lá, teste recebe algum valor aqui. Olá. Tá? Olha o errinho que ele está dando para a gente. Cannot find symbol. Tá? Cannot find symbol significa não pode encontrar o símbolo. Que símbolo? Este símbolo, ok? Teste, ele não consegue encontrar, para ele não existe. Por quê? Porque esse cara foi declarado dentro de um método. Tá? E aí a gente chama escopo de método. Então, é uma variável que o escopo dela é o método. Tudo que ocorre dentro de um método fica dentro do método, não sai. Então, essa variável é uma variável desse método. Esta variável é uma variável deste método e não deste. Então, ele não consegue entender. Ah, então significa que eu poderia declarar uma variável aqui dentro com o mesmo nome daquela que foi declarada aqui em cima. Com certeza. Então, vamos ver. String teste. Pronto, ó. Você vê que o Java ele não reclama, ele não dá erro. Por quê? Porque dentro desse método ele entende que existe essa variável. Ele não entende que tem mais para lá. Então, a partir do momento que eu fizer isso aqui, eu já consigo ter sucesso. Vamos botar o nosso querido olá. Ok? Muito bem, então isso é escopo de variáveis. Mas e se eu quisesse criar uma variável que fosse capaz de enxergar ela dentro desse método e dentro desse método? Como eu faria? Bom, simples. Eu venho no escopo da minha classe, ok? Venho aqui e declaro a minha variável aqui. Então ela vai ter um escopo global dentro da minha classe. Todos os métodos dentro da minha classe passa a visualizar essa variável. Então, string teste. Pronto. Agora eu tenho uma variável teste. Você vê que a cor dela mudou, ficou verde. Dentro da minha classe. Ah, ok. Então eu não preciso mais declarar estas variáveis aqui. Não preciso. Então agora nessa oportunidade nós vamos aprender o que é um comentário, né? Já que a gente vai tirar essa variável daqui, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui, antes de mostrar esse exemplo, e vou colocar duas barras, barra, barra. Acabei de executar um comentário de linha, ok? Quando eu rodar o meu programa, o compilador ele ignora tudo que tiver depois de barra, barra. Ele entende que é um comentário. Ele entende que isso daqui não é para ser compilado, então ele não executa isso. E aqui o nosso debugger aqui, né, nosso inline debugger, ele já vê para a gente também que essa variável não existe. Logo, se eu fizer isso daqui, tentar acessar uma variável que não existe, ele vai reclamar. Ele vai dizer assim, ó, este símbolo não pode ser encontrado. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque não tem nenhuma variável com este nome declarado aqui dentro e nem na classe. Ah, mas está escrito aqui. Ok, mas está comentado. Ok? Se eu tirar o comentário, olha o que vai acontecer com essa linha vermelha. Tirei o comentário, ele deixou a linha aqui como
como erro, mas eu vou salvar o projeto. Ainda está reclamando, deixa eu ver o que é, non-static variable, ok. Eu vou digitar um comando aqui, mas por enquanto não se atentem nisso, tá? Isso aqui é necessário por enquanto, mas depois eu vou explicar o porquê. Bom, agora sumiu o erro, tá? Sumiu o erro. Quando eu comento, o erro volta, porque ele deixa de entender. Isso é para vocês verem como o compilador ignora, tá? Completamente essa linha de comando quando a gente comenta ela. Então, se eu quiser apagar alguma coisa, ou na verdade apagar temporariamente, porque eu quero ver ela depois, o que eu faço? Barra, barra, é como apagar ela temporariamente, ok? Então, muito bem. Temos uma variável teste aqui. Olá. Olá. Ambas recebendo olá. Só que ela não foi declarada. Toda variável precisa ser declarada antes de ser utilizada, ok? E a declaração de variável, como eu já disse, consiste em o tipo da variável e o nome. Isso é declarar. Como aqui não foi feito, nós já estamos atribuindo um valor, e a atribuição é feita através do símbolo de igual. Então, eu pego um valor e jogo dentro da variável através desse símbolo aqui. Eu já estou atribuindo o texto olá a esta variável. Texto olá a esta variável. E o Java não reconhece, tá? Por quê? Porque não houve declaração. Agora eu vou fazer a declaração global. Pronto. O Java passou a reconhecer. Ó. Olá, olá. Tá ok? Muito bem. Bom, a gente já está aí se encaminhando para 20 minutos, tá? Vou só finalizar esse conceito. Eu não quero me estender mais do que 20 minutos nas aulas, para não ficar uma aula muito extensa. Então, apenas para a gente concluir essa linha de raciocínio, então agora eu consigo, de dentro de um método ou de qualquer local, acessar uma variável que seja global, uma variável que esteja no escopo da minha classe, ok? Ao mesmo tempo, ela passa a ser um atributo desta classe. A gente vai ver sobre atributos mais para frente. Ok, mas você pode se perguntar, professor, mas e se eu tiver a declaração da minha variável aqui dentro também? Ok, então olha lá. Eu tenho a declaração aqui e eu tenho a declaração aqui, ó, por exemplo. Então, além dessa variável, eu tenho a declaração dessa e dessa. Vamos ver o que acontece, tá? Eu vou criar aqui mais um método, tá? Void rodar, por exemplo. Dentro desse método, eu vou fazer a saída do meu programa. A saída ela consiste do seguinte execução, tá? De método. Então, system, não se apeguem nisso agora, tá? Out .println. Isso daqui, não se preocupe, que a gente vai entender mais para frente. O fato é que essa linha de comando, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir um valor, por exemplo, olá. Tá? Deixa eu ver onde está o erro aqui. Print ln. Ok, estava escrito errado. Então, oi, por exemplo. Quando a gente rodar o programa, nessa setinha verde aqui em cima, executa. Olha só o que nós temos. Nós temos a saída do sistema, que nesse caso não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Mistério, né? Isso é assunto para a próxima videoaula. Então, não percam a próxima videoaula, que nós vamos entender por que aconteceu para que isso aqui não aparecesse na nossa saída, ok? Então, a gente se vê lá. Até mais.